mais uma vez, boa tarde a todos. A gente agora parte para a nossa conferência de encerramento do primeiro colóquio de novos juristas do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro. É a hora de, antes de passar a palavra ao nosso conferencista aqui, fazer os agradecimentos a todos. Agradecer, em primeiro lugar, à Escola Superior de Advocacia Pública da Procuradoria-Geral do Estado, que nos ofereceu o suporte necessário para organizarmos o evento. Nós agradecemos penhoradamente a todos os expositores que se dispuseram a participar, a trazer os seus trabalhos a uma avaliação crítica. As conversas foram muito enriquecedoras. Quem teve a oportunidade de estar presente a uma das salas, ou mais de uma, teve a oportunidade de aprender muito com essas pessoas que trouxeram os seus estudos, as suas reflexões para compartilhar conosco. Agradecer imensamente também aos debatedores convidados, que enriqueceram demais o evento. E dizer que é para todos nós uma satisfação que esse evento tenha sido um grande sucesso. Tivemos aqui muitos debates interessantes, muitos diálogos bastante produtivos, e este é só o primeiro de uma série de outros eventos que a gente quer fazer com essa inspiração de trazer novos talentos para a discussão do direito administrativo no Rio de Janeiro. Era esse o espírito dos nossos fundadores, e esse um dos grandes móveis do funcionamento da existência do IDAERJ. Não os prenderei muito mais aqui, vou passar diretamente a palavra aqui ao nosso conferencista de encerramento, o professor José Vicente Mendonça, que é possivelmente uma das pessoas mais indicadas, se não a mais indicada, para fechar um evento, porque é hoje um dos professores do Rio de Janeiro que está comandando todo o movimento do ERJ-REG, toda uma ação com grandes jovens, novos talentos do direito administrativo, e é uma honra para nós que ele possa nos conceder, nos brindar com esta conferência de encerramento. Eu não vou dizer que ele dispensa apresentações, porque eu não vou dispensá-las, muito embora merecesse. Eu vou aqui rapidamente fazer uma referência ao currículo. O professor José Vicente é professor adjunto de Direito Administrativo da UERJ, professor da Veiga de Almeida, mestre e doutor em Direito Público pela UERJ, Master of Laws pela Universidade de Harvard, procurador do Estado do Rio de Janeiro e advogado. Muito obrigado, Zé, pela tua presença, pelo privilégio que você nos concede ao encerrar o nosso evento, e eu lhe passo a palavra. Muito obrigado, Felipe. Enfim, é um prazer e uma honra estar aqui, ter recebido esse convite para encerrar esse evento, o primeiro de muitos. Eu vou agradecer nominalmente as pessoas que eu consegui anotar aqui, enfim, que eu acho muito importante agradecer em qualquer evento, qualquer empreendimento coletivo. Isso é obra de todos, enfim, nós estamos construindo um direito administrativo mais aberto, mais plural, mais diverso. Comentava com a professora Vanice a importância de colocar graduandos, mestrandos e doutorandos juntos no mesmo ambiente amplo, franco, desprovido de barreiras, de hierarquias. Isso é absolutamente essencial, então eu acho importante agradecer no momento de encerramento de um evento tão plural como sei que esse já foi. Já é referência no calendário dos eventos aqui de Direito Público do Rio e, por que não, do Brasil. Então eu agradeço ao Felipe Derby, que tão generosamente me encomiou aqui, fez comentários enfim, sobre o meu currículo, e eu só observo que eu não sou mais professor da Veiga, mas, em todo caso, estamos juntos aí já de muito tempo. O Felipe é um brilhante acadêmico, que escreveu uma obra de referência sobre vedação do retrocesso. Eu escrevi um artigo também, mas a obra dele é uma das mais citadas no Supremo Tribunal Federal. Enfim, tem uma coisa de alguns anos, a obra do Felipe Derby está lá como referência no Supremo Tribunal Federal. Também agradeço a professora Vanice, uma referência. Se eu coordeno o ERJ-REG, a professora Vanice é também uma referência de inovação, de mudança, de pujança, com tantos projetos interessantes. O GPS acadêmico é uma ponta de lança de coisas muito interessantes que a senhora está fazendo, meus parabéns. E o IDAERJ, que está aí ganhando nova musculatura, tem também certamente a sua participação nisso. O professor Flávio Amaral, também uma referência aqui, enfim, lançando livro importante, uma referência na Procuradoria do Estado.
eu estudei muito pelas suas obras, enfim, agora tenho a honra e o prazer de trabalhar ao seu lado, no mesmo andar, né, enfim, próximo, relativamente próximo, numa PG próxima ao gabinete, enfim, é realmente uma honra para mim ter sido convidado e estar ajudando, enfim, nessa reestruturação do IDAERJ. Fernando Barbalho, uma referência também, meu colega de UERJ, enfim, de mestrado, estamos aqui juntos. Uma alegria estar aqui com o nosso, até onde sei, único doutorando, que é o doutorando Oscar, procurador do município, enfim, meu orientando, que está escrevendo uma obra importante, pelo menos, enfim, que se anuncia importante, né, Oscar, sobre estado de calamidade financeira, uma coisa bem útil. Enfim, também o Rafael aqui, mestrando da UERJ, brilhante aluno, Fernanda Morgan, está sempre junto aí, fazendo barulho por aí, né, Fernanda? Professor Capec, professor da Faculdade Nacional de Direito, um brilhante acadêmico, um nome de lança aí da nova geração, direito constitucional, o direito público, mas o direito constitucional específico está aí, em parte, nas suas mãos. Professora Ana Miguel, uma brilhante acadêmica, enfim, também parceira e membro do UERJ-REG, está dando aula por aí, pesquisando, sempre animada, foi uma das coaches da turma que ganhou as Olimpíadas Nacionais de Direito Administrativo da UERJ. Enfim, essas são as pessoas que eu reconheço daqui, meus estagiários aí de PG também, todos aí sendo devidamente explorados pela nossa hierarquia. O direito administrativo no nosso dia a dia é muito mais hierárquico e não consensual do que nós gostaríamos de confessar, não é isso? Bom, a minha apresentação de hoje é sobre um artigo, na verdade um mix de artigos. Um pequeno artigo que escrevi para a coluna do Paulo Modesto sobre... Houve uma época em que o Paulo Modesto tinha um projeto chamado Colunistas, e era um projeto que deu bastante certo até certo momento, em que todo dia você tinha textos interessantes de direito público, e eu escrevi alguns artigos, pequenos artigos nesse projeto, e um deles era o fetiche do jurista, o que é e como evitar alguma coisa assim. Esse projeto não foi... Ainda existe formalmente a coluna, só que é muito difícil você manter uma produção de textos diários. Quem quer que já tenha mantido ou pretendido manter uma coluna sabe que isso é praticamente impossível. Começa muito bem, todos esses projetos, só que as pessoas não têm fôlego para manter coluna, ainda mais diária. E, enfim, mas durante o tempo, também saúdo aí Camila, minha aluna de graduação, enfim, hoje advogada do BNDES, que disse que viria me ver, que, enfim, está estudando compliance na administração pública. Tô aqui, todo mundo que eu conheço, eu estou fazendo uma referência, tá, Camila? Não se sinta constrangida. Ou se sinta constrangida. Como todos os outros. Chegou depois, também já merece uma referência. Mas eu falava da coluna, né? Então, é difícil manter uma coluna diária, mas, enfim, eu escrevi esse pequeno artigo. Depois um outro artigo, que esse sim, uma coisa um pouco mais acadêmica, que eu escrevi na RDA sobre o direito administrativo, os novos paradigmas, uma verdadeira mudança de paradigmas do direito administrativo. O senhor Leonardo também, nosso parceiro, saúdo aí você. Não, fica tranquilo que não é só com você, não. Difícil passar despercebido sentando na frente. Tem uma obra de referência aí sobre a instrumentalidade do direito administrativo como caixa de ferramentas, não é isso? Enfim, e também participou das nossas Olimpíadas Nacionais. Mas, enfim, então essa minha apresentação é a coluna do Colunistas e mais esse artigo da RDA com devidas adaptações. O título, o fetiche do jurista, dores e delícias de um mundo em gestação. Não se assustem ou não se sintam muito animados, porque a ideia de fetiche é apenas uma analogia. Não vou falar aqui sobre tiazinha, nem coisa parecida, vou falar apenas de uma importância específica no imaginário da advocacia e da academia do direito da figura do jurista, e como que isso, pelo que eu tenho percebido, está mudando aos poucos. E o que isso implica para a nossa prática enquanto operadores institucionais do direito e para a academia do direito. Em que medida a erosão da figura do jurista implica uma nova forma de se pensar e de se praticar o direito? É isso que é o fetiche do jurista. Vou apresentar essa minha fala em 3 partes, como nos recomendava o mestre Barroso, não é isso? Primeira parte, mudanças gerais de estilo, do jurista, desse jurista talvez com um J maiúsculo, enfim, até o pesquisador.
até uma pessoa que sequer é um pesquisador, um cientista de uma ciência social aplicada, que é o direito, que é a academia. Depois, uma mudança específica para o prático, o operador. Desse advogado, desse jurista beletrista, uma pessoa versada em filosofia, ciência política, de forma relativamente superficial, até esse advogado de 2019, que é menos esse beletrista, menos esse humanista e muito mais um engenheiro de soluções jurídicas, muito mais um parceiro epistêmico do administrador público ou do empreendedor privado. Muito mais uma pessoa que vai construir junto uma solução e não tanto aquele vago humanista que vai perorar do alto de seu conhecimento, enfim, erudito. E, no final, enfim, terceira parte, eu vou fazer alguns comentários sobre o que vai acontecer, o que pode ser que aconteça diante desse contexto de transformações tão intensas. Então, começando pela primeira parte, mudanças gerais de estilo, do jurista, esse jurista com J maiúsculo, até o pesquisador. Por fetiche do jurista, eu quero me referir aqui a um sistema simbólico institucional criado em torno da figura do jurisconsulto maior, um mestre-escola, como dizem os europeus até hoje, um personagem muito importante, quase sempre homem, branco e com mais de 50 anos. É o jurista, com J maiúsculo. Esse é o jurista, esse é o arquétipo dessa personagem. Ele cria uma escola. Essa é a lógica operacional do jurista. E ele cria um sistema de prêmios e punições entre afiliados daquela escola. Basicamente, as pessoas aderem àquele grupo e eles ganham prêmios, enfim, uma noção de pertencimento, mas não apenas uma noção de pertencimento, também, digamos, espaço, enfim, indicações, publicações conjuntas e coisas do gênero. Funciona como um grupo, funciona como qualquer grupo, só que certas características tornam essa lógica do jurisconsulto maior um pouco mais fechada do que grupos em geral. Não é, em princípio, a lógica do jurista um grupo muito aberto necessariamente. A ideia, o fetiche do jurista pressupõe um sistema de referenciações mútuas e uma ideia de prestígio pelo prestígio. Não há uma preocupação necessariamente com o conhecimento em si, mas com o exercício, a performance do conhecimento. Não tanto o conhecimento, a ciência, a hipótese, o experimento, mas mais as externalidades do conhecimento. O título, o nome, a titulação, isso compõe essa dinâmica clássica desse fetiche do jurista. Então, não importa tanto, por exemplo, a leitura dos textos, ou a leitura dos manuais, ou dos livros, ou dos tratados, mas mais, diria que, a circunstância performativa da evocação de um douto. Daí, então, que você, numa petição de mandado de segurança, você cita Eli Lopes Meireles, não porque você esteja querendo aferir algo que ele tenha dito, mas porque pega bem ou porque é importante citar Eli Lopes Meireles em caixa alta. Então, essa é a lógica do fetiche do jurista, ou seja, você performar a citação de um douto. Esse fetiche do jurista, ele incide ainda hoje, ainda que estejamos vivendo um mundo em transição na prática, nas petições, nas sentenças, há uma lógica de referenciação, há uma lógica de citação, especialmente de autores muito clássicos, não necessariamente do conhecimento que esses autores clássicos escrevem. As pessoas... Tem um paradoxo aqui que pode ser investigado, que é as pessoas não necessariamente leem o que elas estão citando, mas elas citam. E é uma lógica de citar por citar. A pessoa fica famosa por ser muito citada e é citada cada vez mais, mas muito provavelmente as pessoas não estão lendo aquilo que estão citando. Não importa tanto o conteúdo daquilo que é citado, mas mais o Eli Lopes Meireles enquanto quase um adereço de petição de mandado de segurança. Essa é a ideia, né? Um adereço. Fetiches tem a ver com adereços, em muitos casos. Então, isso se trata de um adereço retórico, enfim, numa petição. Mas não apenas na prática de petição ou de sentença, mas também na academia. Na academia, como é que o fetiche do jurista incide, ou ele funciona? Funciona como se a academia do direito não seja exatamente uma experiência do conhecimento, da troca, do debate
da reversão de opiniões, mas mais uma ideia de compilar opiniões de fulano, de beltrano, de ciclano, e você coloca a sua opinião como se fosse a opinião última numa pirâmide, num vértice de compilações de opiniões. Fulano diz isso, beltrano diz aquilo, fulano isso, a minha opinião, que vem por último, diz melhor. Então essa é a lógica, uma lógica de citar A e B, citar B e C, e depois você cita finalmente a sua opinião. Então cita melhor quem cita por último, digamos assim, né? Isso funciona também na academia. Como disse, o fetiche do jurista, ele vive não tanto a experiência do conhecimento, mas a celebração da inteligência, ou a celebração da erudição. Talvez essa seja a frase. Ele não vive tanto a experiência da inteligência, com as dores e as delícias da inteligência, de conhecer, mas ele vive a celebração da erudição. Então você tem expressões, adjetivações como douto, ilustrado, colenda. E esse jurista é estratégico para ele ter uma segunda profissão na universidade, porque é lá que ele vai ter mais eficiência para montar a sua escola, para construir sua escola, e na qual ele vai ter mais eficiência na constituição da sua imagem e da sua autoimagem como um douto, como um ilustrado. Enfim, é na universidade que ele obtém discípulos, e eu acho essa expressão profundamente infeliz, e ele funda a sua escola. Eu me lembro que uma vez eu me inscrevi num concurso, antes de passar para a UERJ, eu me inscrevi num concurso, mas não fui fazer a prova, de professor de Direito Administrativo da USP. E na ficha de inscrição, você tinha que colocar o nome e tal, não sei o quê, e você tinha que colocar assim, o nome dos seus discípulos, porque isso pressupunha que você formasse discípulos. E eu achei essa expressão tão interessante, a palavra tão interessante, discípulos. É como se você tivesse como se você fosse algum tipo de Messias ou de Jesus Cristo que tivesse discípulos. Enfim, eu acho significativo que você crie uma escola e que você gere discípulos, o que mostra bem a ideia até de hierarquia, de uma lógica bastante, enfim, distante, né? Enfim, você tem alguém que proclama verdades do alto de um monte e você tem os discípulos que recuperam aquilo e que repartem a boa nova. Enfim, uma característica interessante desse sistema do jurisconsulto maior, desse sistema simbólico, é adjetivações que são muito características do direito. Existia há algum tempo, não mais, um seminário que acontecia no Hotel Glória, aliás, o Hotel Glória também já não mais existe, né? Acho que estou denotando a minha idade duplamente. O seminário não existe, nem o Hotel Glória existe, que se chamava Os Notáveis do Processo Civil, os notáveis do direito constitucional, os notáveis do direito administrativo. E eu fiquei pensando, e uma vez conversei com um amigo meu, um matemático, ele dizia assim, só no direito que um simpósio científico pode se chamar de os notáveis do processo civil, ou os notáveis do direito administrativo. Todas as ciências e todos os saberes aplicados têm pesquisadores célebres, professores importantes, mas só o direito tem notáveis, os notáveis do processo civil. Não existiria um seminário, os notáveis da matemática, os notáveis da ciência política. Isso seria muito incomum, assim. Mas veja, eu até aqui estou descrevendo um estado de coisas e um estado de uma cultura jurídica, é isso que eu estou fazendo, mas o tom é ligeiramente crítico. Mas veja, eu não quero aqui dizer que não existam aspectos positivos nesse sistema simbólico. Há aspectos positivos no fetiche do jurista. Em especial, ele construiu o direito público, o direito como ele é até hoje. Isso é algo a se celebrar. Não estou dizendo que o direito seja perfeito, mas ele manteve algo, ele persistiu durante muito tempo. Então eu vou listar alguns aspectos positivos desse sistema simbólico institucional. Ele sustenta o direito como law in action, ou seja, o direito prático, aplicar o direito hoje é, em parte, citar, enfim, Eli Lopes Meirelles em petições, usar estrategicamente a opinião de professores célebres ou de juristas com J maiúsculo, enfim, isso é operacional, isso é estratégico, isso tem um valor de persuasão num tribunal, num TJ, etc. e tal. E também
de alguma forma, esse sistema simbólico institucional, ele captou vocações para a academia, para a prática. Ele manteve a prática, ele pode-se dizer o coração da prática, mas ele também captou vocações, corações e mentes para a academia do direito. Por quê? Porque, ao contrário de uma ciência mais isonômica, de uma ciência mais plural, de uma ciência mais diversa, o fetiche do jurista é especialmente generoso, ele premia, especialmente os que chegaram primeiro. Então, ele captou vocações, trazendo prestígio e trazendo, em alguns casos, até dinheiro para esses personagens, enfim, e para as suas escolas. Então, ele tem algum valor, enfim, porque ele sustenta a prática do direito, ele sustentou a prática, ele conseguiu persistir e ele captou vocações para a academia do direito. Se a gente tem uma academia do direito hoje que se reinventa, ou que busca se reinventar, a gente não pode esquecer que ela chegou até aqui, ela não se dissolveu em mero peticionamento, também em parte pelo fetiche do jurista. Os juristas de outrora, por criticáveis que possam ser, por certos aspectos, se eu vou criticar, também manteve essa coisa funcionando. A gente chegou aqui também, em boa parte, em razão disso. Então, esse é um elemento de importância, enfim. Mas há aspectos que hoje, em 2019, fazem com que esse fetiche do jurista perca gravemente a sua força. Eu vou indicar alguns deles. Primeiro, a massificação da literatura dogmática e a constituição de juristas de segunda ordem e de terceira ordem. De alguma forma, hoje, se você tem o maior número de faculdades de direito do mundo, ou um dos maiores, enfim, se você tem o maior número de mestrados, enfim, de doutorados do mundo, você tem muitas pessoas se arvorando a serem juristas ou a produzir conhecimento. Então, de alguma forma, essa especialidade do jurista se dilui num volume enlouquecido. E isso, então, isso gera muita coisa, enfim, não tem espaço para todo mundo ser o jurista, com J maiúsculo. Isso gera digamos assim, uma perda do status simbólico do jurista. Ele começa a se diluir, por exemplo, em fórmulas de concurso. Então você começa a ter juristas que são diluidores do conhecimento do jurista. Isso faz com que aquele saber não seja mais algo que tenha um valor epistêmico em si, mas aquilo se esgota numa mera repetição, aquilo vira um cantochão, aquilo vira uma coisa que se dilui num maceteamento para concurso público. Ora, uma coisa que pode ser resumido ou pode ser maceteado, talvez não tenha aquele valor ontológico em si, talvez aquilo não seja tão brilhante em si, é uma coisa que você repete para passar no concurso. Então, esse autoconhecimento do jurista, ele se dilui, por exemplo, numa fórmula para concurso. Deixa de ser um saber em si, um insight, um brilhantismo, uma inteligência, e se torna algo muito próximo à estratégia, ao jogo. É encontrar o macete, repetir o macete da banca para passar no concurso. Isso, então, dilui simbolicamente esse espaço preferencial do saber do jurista com J maiúsculo. Mas há outros elementos que diluem o jurista enquanto personagem. A erudição sempre foi um tesouro do jurista. O jurista tinha bibliotecas, enormes bibliotecas pesquisadas, profundas, grandes. De alguma forma, a internet reduz o valor de diferença da erudição, que era esse tesouro clássico do jurista. A internet, por exemplo, torna possível simulações extremamente bem-sucedidas de erudição. Você vai no Google, você vai na Amazon, você vê referências ali de algumas páginas dos livros e você tem, rapidamente, você consegue produzir uma obra pseudo-erudita. Não é que você conheça, você tenha lido aqueles textos, mas você cita muitos livros. Isso, de alguma forma, isso dissolve aquele diferencial desse jurista clássico. Esse tesouro tradicional do jurista se dissolve pela uniformização, pelo acesso da internet, que dissolve, que faz com que não existam mais eruditos. Todo mundo hoje está a 2 ou 3 cliques de qualquer erudição possível. E há uma certa, também em função da internet,
horizontalização discursiva entre as pessoas, entre os alunos, entre os mestrandos, entre os advogados e os juristas, ou os professores, enfim, que era, enfim, o espaço típico do jurista vinha da universidade, embora você tinha juristas que fossem desembargadores, ministros, etc. e tal. Há uma certa horizontalização discursiva entre as partes, uma certa erosão de hierarquias. Todos falam, de certa forma, de igual para igual. O jurista ele não consegue se colocar de forma muito eficiente na sua torre de marfim. Ele está a 2 ou 3 passos de virar um meme. Então, assim, ele se dissolve, ele recebe uma crítica, ele está muito próximo da crítica, do debate, do diálogo. Não é possível que você constitua uma reputação como um alto jurista se em 2 minutos você vira um meme. Se você vai receber uma crítica lacradora, entre aspas, vamos dizer assim, do seu aluno de primeiro período, e você vai ter que se expor, ou não, mas enfim, você está ali naquele grande estado, daquela anomia das redes. Isso é um fator que eu acho que contribui também para erodir simbolicamente essa personagem. É claro que esses momentos de transição não são abruptos e sempre fica vestígio. O jurista ele não perde o poder por inteiro. Ele perde algo que eu posso chamar aqui de aura. Vou usar aqui uma categoria, professor Capec, de aura, do Walter Benjamin. Você certamente terá lido, nos seus estudos de estética, a obra clássica, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, né, do Walter Benjamin, na qual ele falava que a fotografia tirava a aura da pintura e da escultura. De alguma forma, você pode replicar a fotografia 1 milhão de vezes, então, se você tinha aura na pintura, você chegava lá, tinha aquela coisa de olhar para a pintura, enfim, você na fotografia você não tem essa aura, aquilo se dilui, enfim. E eu acho que, usando então, eu estou pegando desse texto o conceito de aura, eu acho que o jurista, ele não perde poder por inteiro, mas ele perde parte de sua aura, parte, vamos dizer assim, de sua magia, parte de seu je ne sais quoi se perde com horizontalização discursiva, com o fim da erudição, com todos esses processos que estão acontecendo. O seu poder, ou seja, o poder do jurista, se ele perde a aura, ou perde boa parte da aura, onde especialmente o poder do jurista reside? Reside na instituição. O poder vira pura institucionalidade. Então perde a magia. Ele depende apenas da instituição, de abrir e fechar portas, de estar na banca, de estar não sei aonde, de garantir isso e daquilo. Ele se reduz à pura institucionalidade. Isso é um aspecto essencial. Se ele já não tem mais a magia, sobra para ele o exercício do poder, pelo poder. E esse é um ponto importante que eu gostaria de destacar. A sua aura se esgota e seu poder se limita ou se concentra na pura institucionalidade. Ele que está em bancas de universidade, de concurso, de instituições por aí. Bom, então eu disse aspectos positivos, fatores que levam a essa dissolução da imagem do jurista. E agora eu vou, enfim, mais propriamente criticar o fetiche do jurista. Existem aspectos que são bastante criticáveis nesse sistema simbólico institucional. Vamos indicar 3 deles. Primeiro, o fetiche do jurista pressupõe, em parte, que o conhecimento jurídico seja uma obra individual, um conhecimento individual. O modelo do fetiche do jurista é um modelo romântico, do gênio solitário, do alto de sua torre de marfim, por detrás de seus grossos volumes. Enfim, tem até poesia Árcade que fala isso, né? Por detrás dos grossos volumes, enfim, o gênio tem as suas ideias, tem as suas inspirações, vem uma musa jurídica que inspira esse erudito. E não, enfim, há uma referência até a forma como se cita o jurista, enfim, você não cita o sobrenome do jurista. Então, Clovis. Isso é referência de príncipe.
príncipe que assina sem sobrenome. Vocês sabiam? Príncipe Charles, a assinatura dele é só Charles. Por quê? Porque ele é tão conhecido, ele é tão importante que ele não precisa botar sobrenome. Tem uma razão prática também que esses príncipes têm, esses reis e príncipes têm sobrenomes infinitos, né? Enfim, Pedro de Alcântara, não sei o quê, porque eles vão colocando os nomes de todos os antepassados. Mas, enfim, a ideia aqui é, você faz uma referência, Clovis, com letra maiúscula, inclusive, com caixa alta. Esse é o jurista. E pressupõe o fetiche do jurista que você, gênio romântico solitário na sua torre de marfim, tem uma inspiração de uma musa jurídica, deve ser aquela deusa lá com a... Como é o nome da deusa? Pois é, ela chega lá e te dá uma inspiração, baixa um santo e você escreve lá um parecer ou escreve algum artigo. Mas não é assim que o conhecimento jurídico se constrói. Ainda mais em 2019, quer dizer, ele é muito mais fruto de grupos de colaboração, de trocas, de ideias, de comentários que você faz com o seu colega, de grupos, efetivamente, de pesquisa, e muito menos essa referência de um sábio, enfim, um gênio solitário. E vale dizer que esses sábios solitários sempre trabalharam em grupo. Acontece que existia sonegação de autoria, coisa que, aliás, ainda hoje existe. As pessoas sonegam o trabalho de pesquisadores, de estagiários, de advogados júniores, etc. e tal, mas esse é outro papo, mas fica aí a maldadezinha. Enfim, então conhecimento não é isolado, conhecimento é obra sempre de um grupo. Por mais que você não queira reconhecer, é sempre obra de um grupo, de uma comunidade de diálogo, de uma conversa que você trocou com algum colega seu, etc. e tal. E o fetiche do jurista pressupõe que seja o gênio dali. Tem um poema do Bertolt Brecht que fala quem foram os anônimos que construíram as pirâmides. Não sei se vocês conhecem. Não sei que lá do operário, que aí fala que Ramsés construiu a pirâmide e tal, enfim. Mas ele não estava acompanhado de obreiros, as pessoas não carregavam enfim, não colocavam as peças da pirâmide, etc. e tal. De alguma forma, o fetiche do jurista privilegia ou preserva apenas o nome de uma pessoa. Isso é injusto, com as centenas de pessoas, as dezenas de pessoas que constroem o conhecimento. 2. Eu acho que o fetiche do jurista ele não é suficientemente reflexivo. Isso é um problema da academia do direito. O fetiche do jurista pressupõe a preservação da biografia do jurista. Ele é digamos assim, o faraó que imanta de energia todo mundo que está embaixo. Então as pessoas dependem muito de preservação da imagem, da biografia daquela personagem central naquele grupo. Isso é ruim, porque a ciência, idealmente, ela não funciona defendendo posições com unhas e dentes. É hipótese, é derrubar, é rever, é mudar de ideia, etc. e tal. E se você depende da biografia de uma personagem para você continuar vivo, ou enfim, para aquele grupo continuar vivo, isso é ruim. Isso é ruim em termos científicos. É claro que a ciência prática, a ciência de uma ciência social aplicada, o conceito de ciência não é a mesma coisa. A gente não tem hipóteses e métodos e testes que nem a biologia, a matemática, etc. e tal. Mas alguma coisa a gente pode apropriar em 2019, rever posições, ter hipóteses que não se confirmam, etc. e tal. O jurista, com um J maiúsculo, nunca pode estar errado. Então ele tem um quê de anticientífico. É igual a astrologia. A astrologia nunca está errada, por isso que ela é anticientífica. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o leão. Não, mas é porque a sua lua está em não sei o quê. Ela não é falseável, isso é um ponto, isso é um problema. Eu tive uma alegria muito grande quando eu orientei um rapaz na Veiga, e ele tinha uma hipótese que era a seguinte: pregão é muito bom, é muito econômico, é muito eficiente, tem que fazer pregão para tudo, etc. e tal, com modalidade de licitação, né? E ele foi estudar os ministérios, as contratações dos ministérios lá, e ele chegou à conclusão de que certos ministérios, certo tipo de contratação, o pregão não era eficiente. Então ele escreveu lá, ele apresentou a sua, depois até virou um livro, a sua dissertação de mestrado. A minha hipótese era ela foi parcialmente refutada pelos dados que eu consegui levantar. Isso é muito legal, mas isso é muito incomum de se encontrar no direito. Você tem um modelo, ainda hoje, de dissertação e de tese, que é parecer.
na qual você chega com uma conclusão e você traz argumentos e vai chegando à conclusão. Uma viagem redonda, na qual você sai de um ponto que você, da ideia que você tem, e chega ela própria com mais argumentos, enfim, com outras leituras, mas você não sai do mesmo lugar. É sempre uma viagem redonda, para usar a expressão do Faoro, né? Enfim. Você não viaja para novos lugares, pelo menos você não se desloca de onde você estava. Você está sempre chegando na conclusão que você tinha. Isso é muito pouco científico, enfim. Então, se depende de biografias, ele não consegue refletir de forma franca. Ele depende de refutar posições, de manter posições e coisas assim. O jurista, ele cria uma escola. E escola tem professor, tem prova de admissão, tem, sei lá, tem bedel, tem zelador. Então, assim, isso pressupõe aluno. Há sempre uma ideia de um downgrade, enfim, uma ideia de um professor e um processo de admissão, de uma adesão a uma certa cartilha, a um conhecimento prévio, a fazer um vestibular. E eu acho que isso é ruim. Assim, a própria analogia da escola não é uma boa. Eu sou muito mais simpático à ideia, por exemplo, de grupos de pesquisa, grupos de colaboração relativamente horizontais. É claro que eu não estou falando aqui que exista um sonho da horizontalidade entre professores e alunos, entre grupos. Isso não é verdade, enfim, isso não é especialmente verdade no direito, que inclusive é um tipo de profissão que em termos de viés psicológico, seleciona pessoas que gostam de ser aduladas. Isso está estudado, enfim, e tem muitos estudos que mostram isso, que o direito atrai esse perfil provavelmente é o meu também, enfim, eu posso falar disso. Mas se você chama aquilo de escola, aluno, processo de admissão, você só piora algo que que já não é exatamente fácil de lidar, enfim, em termos, digamos assim, psicanalíticos até. Então, eu acho que uma ideia de grupo de pesquisa, a palavra grupo é muito simpática, círculo, enfim, círculo de Viena, o círculo não tem uma cabeceira, enfim. Você, então, busca uma horizontalidade. Isso é bobeira, José Vicente? Isso pode ser bobeira, mas faz alguma diferença você criar ambientes que tendem a uma certa horizontalidade vis-à-vis um ambiente mais horizontal ou que celebra certas liturgias da horizontalidade. E, claro, grupos têm mais informação do que escola. Grupos de colaboração, epistemicamente, eles são mais diversos do que escola. Escola se fecha, grupo transita, enfim. Então, eu falei contra o fetiche do jurista, eu falei a favor do fetiche do jurista, e eu indiquei 3 elementos que erodem o jurista enquanto o sistema simbólico institucional do jurisconsulto maior. Acho que o que fazer, então? Né? Acho que existe uma nova forma, enfim, de se produzir o direito, um direito mais horizontal, eventualmente não institucional. Então, como disse, escolas por grupos e redes, formar pesquisadores e não discípulos. Separar de modo mais claro o saber do poder, esse é um ponto importante também. Não é porque você institucionalmente decide que você sabe. Vira e mexe, circulam nesses grupos de WhatsApp coisas horríveis do tipo, eu não preciso conhecer a doutrina, não preciso refletir, eu decido, eu sou desembargador, eu sou juiz, eu sou ministro. A doutrina não me interessa, enfim, eu decido. A doutrina tem que estudar o que eu faço, não o contrário. Isso é uma mistura entre papéis sociais diferentes, enfim. Uma coisa é debate, pesquisa, reflexão, outra coisa é decidir casos, enfim. Não é porque você decide que você sabe. Pode ser que não, pode ser que sim. Não existe necessariamente confusão entre esses papéis. E a importância também de você ressaltar o tempo inteiro a dúvida e a ideia de moderação na narrativa do conhecimento. Ou seja, ninguém tem o domínio, ninguém tem a verdade, enfim. Ninguém tem a certeza do que está falando, ainda mais numa ciência social aplicada, num sistema tão complexo quanto o direito, que incide sobre o Brasil, que são camadas de complexidade, né? Enfim. Mas há também mudanças para esse jurista prático. O fetiche do jurista traz implicações, aqui eu falei mais nesse slide de aspectos, digamos assim, acadêmicos, né? Da forma de se referir ao conhecimento, de se produzir o conhecimento, mas eu vou também fazer referência a mudanças para o jurista prático. Acho que há uma mudança desse jurista
do fetiche do jurista implica uma mudança na forma de se praticar o direito. O jurista clássico ele estava mais próximo desse advogado beletrista, um douto, e um novo advogado, num ambiente em que não existe mais esse fetiche do jurista, ele é mais um engenheiro de soluções jurídicas. Veja, eu estou aqui indicando tipos ideais. O jurista e o não jurista, a escola e o grupo de colaboração, são tipos ideais, para usar uma expressão weberiana. Enfim, é claro que o jurista pode ser um jurista arejado, é claro que o grupo pode carrear aspectos que são de celebratórios de uma figura de um jurista. Mas eu estou estressando as características para, pelo contraste, ilustrar características. Isso é a estratégia típica do tipo ideal, né? Tradicionalmente, esse jurista prático, ele tinha... esse jurista, né, esse estilo tradicional, ele era europeu, vamos falar de forma mais simples, né? Tendencialmente conceitual, gostava de sistematizar conhecimento e acreditava no direito como uma espécie de solucionador de problemas da sociedade. Esse estilo tradicional que está associado, que está correlacionado ao jurista, esse jurista com J maiúsculo, é o estilo ao qual corresponde a formação tradicional da nossa elite jurídica. Nós, enfim, eu estou com 40 anos, então a minha formação e a de muitos de vocês é essa formação tradicional, essa formação clássica, né? Os meus amigos de turma ficaram muito felizes de eu estar falando no encerramento de um evento dos novos juristas. Eles ficaram dizendo, nós não estamos tão velhos assim. Eu fico feliz também. Enfim, 40 anos é um momento chave, né? Enfim, se estão dizendo novo jurista, então acho que eu me sinto feliz, assim. A idade está demorando para chegar. Bom, estilo tradicional correlacionado ao jurista clássico, né? O jurista com J maiúsculo. Europeu. Referências, autores da Europa e, por derivação, autores da América Latina, em especial Argentina. Um estilo conceitual, ou seja, o jurista se pergunta qual é a natureza jurídica daquele instituto, daquela instituição. A pergunta arquetípica é, qual a natureza jurídica de X? Qual a natureza jurídica do peixe? Pergunta o desembargador na prova oral do concurso. E a resposta vem com intuições da chamada melhor doutrina, o bom senso, às vezes o prudente arbítrio do juiz. Tenho certeza que vocês já ouviram essas expressões. Esse estilo tradicional correlacionado ao jurista, ele é sistematizador. Seu locus são os manuais e os tratados. E as obras são valorizadas muito em razão da extensão. Chega assim, você escreveu uma obra profunda, porque longa. O estilo coimbrão tem muito do estilo tradicional. Então você tem uma obra enorme. Não necessariamente aquilo tem um conhecimento, tem uma reflexão profunda, mas boa parte do impacto do estilo tradicional vem de obras extensas, de tratados, enfim, obras longas, narrativas profundamente digressivas e longas. E, como disse, centralidade do direito. O direito clássico, esse estilo do jurista clássico, ele é juristocêntrico, referência aqui a um mero interesse econômico para fins de inadmissão da intervenção de terceiro. É um mero interesse econômico. Assim, a economia é tudo, né? Mas é o mero interesse econômico, não é o verdadeiro interesse jurídico. Às vezes, mercê de ser, digamos assim, juristocêntrico, ele se torna judiciário-cêntrico também. Por quê? Porque há uma celebração da figura do juiz, e do juiz constitucional em especial. Alguém que é justamente dotado do prudente arbítrio, que é a referência material de conhecimento. Então, assim, o direito resolve problemas, o juiz é o ator principal desse direito, ele é alguém dotado de prudente arbítrio, portanto, o direito é absolutamente essencial na sociedade. Tudo que não é direito é o mero interesse econômico, é mera psicologia, é mero alguma coisa. Enfim, ele celebra o direito. Bom, enfim, se você tem uma erosão desse jurista clássico, você tem a ascensão de um novo jurista, de um jurista prático. Esse jurista prático ele é mais próximo dos métodos americanos. Isso não significa colonização absoluta, mas significa uma proximidade, uma simpatia, um arejamento por esses métodos mais americanos, uma simpatia pela ideia de trabalhar com dados empíricos, de buscar hipóteses, enfim, de se preocupar com consequências. Portanto, é um estilo mais pragmatista e empirista do que o outro.
ele tende a ser, em função da complexidade dos dados com que lida, mais assistemático. E ele, ao final, é descrente do direito como solução dos problemas da sociedade. O direito é um saber junto a uma série de outros. Enfim, vou repassar essas categorias. Ele é próximo aos métodos americanos. Talvez esse novo estilo seja filho dileto do realismo, da análise econômica, da economia comportamental, de ciências comportamentais e por aí vai. Sem compromissos amplos, isto é, eu não estou substituindo aqui o fundacionalismo do jurista clássico por um neofundacionalismo de economia, de métodos econômicos, de comportamentalismos de diversos matizes. Veja, a ciência econômica, enfim, tem debates de fundo, de base. O que eu digo aqui é que esse novo estilo, ele busca compromissos rasos a respeito dessas ciências comportamentais e econômicas. Porque o debate é profundo. E se você ingressar nesse debate muito profundamente, você também não sai. Então, assim, na prática, esse novo jurista, esse novo estilo, faz compromissos rasos com economia, ciência política de base empírica, comportamentalismo, etc. e tal. Ele é mais pragmatista e empirista. Trabalha também com análise de dados, com pesquisa de campo. Um aluno meu que, para estudar nudge, ele fez experimentos. E ele estava usando um equipamento lá que é para fazer ressonância magnética funcional, para ver dado do cérebro, área do cérebro que acende quando você tem certos padrões de comportamento. E ele incorporou isso, em parte, na sua dissertação de mestrado. Quando que isso poderia estar presente numa obra de 1950, sei lá, Rui Cirne Lima, enfim, Rui Cirne Lima é até mais recente, relativamente recente, anos 40, né? Assim, é outro mundo, é outra coisa. Enfim, as coisas são radicalmente diferentes. Você tem debates sobre ciência política, uma imbricação de saberes muito mais franca, que há 30 anos atrás as pessoas achariam aquilo profundamente bizarro. Assim. Isso é ótimo, enfim, mas isso traz problemas e dificuldades e desafios para a gente. Ele é sistematizador. Os dados são muito complexos, os experimentos são muito complexos. Ele não nutre pretensões de sistematizações. É muito sedutor você construir grandes narrativas. Nós gostamos de narrativas. Leem depois, não sei se vocês já leram, é um ótimo autor, ele é super interessante, o Nassim Taleb, A Lógica do Cisne Negro, O Antifrágil, etc. e tal. Tem uma coisa que ele fala lá que é assim, a falácia da narrativa. A gente gosta de narrativas, coisas que têm um começo, meio e fim, 3 coisas, historinhas. A realidade é muito mais caótica. O acaso é muito mais presente na nossa vida do que a gente gostaria de aceitar. Enfim, então, você construir uma história com começo, meio e fim é muito difícil, é pretensioso, não é assim que as coisas acontecem, nem na nossa vida. A gente gosta de historinhas, finais felizes. Só que a vida é muito mais caótica para isso. E se você tem um direito mais voltado à realidade, à empiria, você começa a descrer de historinhas, de narrativas que fecham muito bem. Depois também dei uma lida, além do Taleb, tem uma obra de divulgação científica, O Andar do Bêbado, que fala sobre a estatística e o acaso na nossa realidade. Enfim, é desesperador você saber o quanto que o acaso está presente. A capacidade que a gente tem é muito limitada de extrapolar de um padrão para outro. Enfim, isso é muito difícil. E direito vive de identificar padrões. E transmitir conhecimento, pedagogia, é transmitir padrões. Então, assim, mas as coisas não funcionam assim. Sim, as coisas não funcionam assim. Enfim, então esse novo direito, esse novo estilo, que não é mais o do jurista, desse jurista com J maiúsculo, ele não acredita em longos tratados. Quem é que está escrevendo tratado aí? Quem é que está escrevendo um manual aí? Os manuais de referência de direito administrativo são todos do passado. Os novos manuais são obras para concurso. Tem uma mudança de mercado, mas tem uma mudança que me soa epistêmica, de aura. As pessoas, Eli Lopes Meirelles, mesmo juristas modernos, que eu acho super legais, inteligentes, bacanérrimos, sei lá, Carlos Ari, não está escrevendo um manual, está escrevendo ensaios, artigos, referências, coletâneas. O manual
tem um artigo, falando em Carlos Ari, tem um artigo em que ele fala: quem é que vai escrever o novo manual das novas gerações? Minha resposta, ninguém. O modelo de manual, enquanto tal, o manual com M maiúsculo, o manual que estrutura o conhecimento, o manual de Visconde do Uruguai, de Eli Lopes Meirelles, já não responde mais às demandas de uma sociedade hipercomplexa como a de 2019. Já não dá mais para você ter um jurista que responde a todos os probleminhas, eles são complexos demais. Vai ser extremamente superficial. Extremamente superficial é cursinho. E, de fato, o que se produz hoje, de novo, é cursinho. Resumidor de manuais, resumidor dos clássicos, enfim. E esse novo estilo é descrente da centralidade do direito. O direito é um junto a outros saberes, os argumentos são estatísticos, psicológicos, econômicos e também jurídicos. Esse novo estilo não é pior nem melhor do que o antigo, mas ele lida com mais informação, ele é mais complexo. Estou avançando aqui já, Felipe. 3 alterações trazidas por esse novo estilo, alterações metodológicas, pedagógicas e profissionais. Já estou me encaminhando para o fim. Metodológicas, acho que, e seguramente, nessa manhã e tarde em que vocês apresentaram nos grupos de trabalho e debateram, vocês viram isso. Há alterações metodológicas, novos objetos de estudo, novas técnicas, eu falei de FMI, negócio funcional lá, enfim. Novos métodos, entrevista, survey, isso são novos métodos para se praticar o direito. Uma nova forma de redação de artigos. Não nos apacenta mais aquele artigo de jus navigante, na qual o cara fala: opinião de fulano, beltrano, ciclano, o STJ, a melhor doutrina e um abraço. Isso é porcaria. A gente sabe disso. Isso é um lixo. Isso é um lixo. Você começa a se preocupar com testar hipóteses ou formular hipóteses que possam ser testadas. É claro que existem trabalhos puramente, digamos assim, teóricos, enfim. Mas a mesma reflexão teórica é mais profunda e exige um nível de aprofundamento maior, assim. Talvez a pergunta não seja mais qual a natureza jurídica de X ou de Y, mas os efeitos práticos de X no contexto Y. Quais os efeitos de você desenhar uma instituição na qual todos os professores estão em dedicação exclusiva? Quais os efeitos disso? Você pode discutir isso. Isso é melhor ou pior do que uma instituição mista, por exemplo? Ou de que todo mundo pode ser advogado? Tem mudanças. É mais produtivo, é menos produtivo, enfim. Desimportância dos manuais e importância de artigos distribuídos pela internet. Hoje você escreve o artigo, joga no grupo, está todo mundo circulando, e aí vai ter a revista lá, o Qualis, etc. e tal. 2 anos depois vai ser publicado, quando as pessoas que importam já nem leem, já não vão mais ler. Então, assim, os manuais, as revistas, mesmo as revistas Qualis, são onde os artigos vão para morrer. É tão imediato a coisa que o conhecimento ele circula muito mais rápido. Você escreveu, mandou, as pessoas leem, comentam, academia.edu, a revista, 2 anos depois, já é só pura institucionalidade. Enfim, mudanças pedagógicas. Ao invés desse conhecimento enciclopédico do estilo tradicional, o jurista, o grande humanista que citava obras em latim e grego, uma pessoa que era tida pela vovó como uma pessoa muito culta, você vai ter um especialista, um prático que resolve problemas. E formação complementar em disciplinas sociais como sociologia, antropologia, ciência política, psicologia, economia, etc. e tal. Inclusive, ouso dizer, mas isso pressupõe uma mudança de CAPES, você pode ter pessoas que não têm uma titulação acadêmica em sentido formal produzindo artigos interessantes. É gatekeeping você limitar a formação em direito para publicar em revista de direito. É gatekeeping. Você tem que ter uma reforma profunda na CAPES para você evitar essa organicidade de todo mundo ter que ser mestre em direito, doutor em direito, graduado em direito. É gatekeeping. É gatekeeping. Você pode ter formações híbridas e não há problema algum nisso. Eu acho interessante que a gente comece a lutar por isso. Formações diversas. Se o direito é outro, se o direito é radicalmente interdisciplinar, você tem que evitar que você tenha incentivos institucionais para mestrado, doutorado em direito, todo mundo tem que ser formado em direito. Enfim. Mudanças profissionais. Me parece que os advogados hoje não ganham para, digamos, como um sábio, responder perguntas, mas para estruturar projetos, para estar próximo, de alguma forma, do empreendedor. O advogado como uma espécie de parceiro cognitivo do empreendedor e não tanto quanto aquele sabido que fica do alto de sua torre de marfim palpitando nesse sentido ou naquele sentido.
Acho até que, dada a velocidade e a intensidade das mudanças, esse advogado no estilo tradicional, o fazedor de petições, ele sofre um risco de obsolescência tecnológica. Quer dizer, ele pode ser substituído, de fato já está sendo substituído, por formulários ou por inteligência artificial. Isso já é uma realidade. Antigamente, essas petições eram terceirizadas para estagiários, mas, para a alegria dos estagiários, eles estão sendo terceirizados para a inteligência artificial. Ou seja, você, hoje, se o seu pulo do gato é fazer petição num contencioso de massa, busque outra coisa. Busque outra coisa. O que corre o risco de elitizar o direito, de alguma forma, e você vai gerar um desemprego estrutural no direito, tá? Isso a gente não está vendo, mas vai ter um... Porque como o direito é uma formação de massa, você tem hoje centenas de milhares de advogados formados em instituições de baixa qualidade que só sabem fazer isso. Na medida em que eles sejam substituídos em médio prazo por inteligência artificial, você vai ter um desemprego estrutural, porque essas pessoas não vão conseguir ser absorvidas por que quer que seja. Eles não têm utilidade na economia do conhecimento, eles não têm utilidade. Então, eles vão ser desempregados. Enfim, isso gera um problema social que a gente tem que debater em algum momento. Há uma pressão por competência fora dos limites dessa dogmática tradicional. Quer dizer, talvez se espere que o cara conheça um pouco de filosofia, de ciência política, de economia, mais do que aquele ouvir falar do jurista tradicional. Eu sou um cara culto. Não é só ser culto. É conhecer consistentemente um pouco mais aquilo que está falando. Enfim, e acho que há um impacto também junto aos juízes. Enfim, acho que os juízes também absorvem um pouco dessas alterações. Bom, encerramento. Conclusões, concluding remarks, né? O que fazer diante da erosão desse sistema simbólico institucional do jurista e da ascensão de um novo estilo pragmatista, empirista, assistemático, diante de um mundo que está em transição? Resistir? Aceitar a mudança? Eu acho que vai ter sempre polos de resistência. Vai ter sempre polo de resistência. Eu já participei de banca de doutorado, por exemplo, na qual você tinha um jurista em sentido clássico, que dizia, não, isso é tudo besteira, isso é tudo fora do direito, isso não é direito, e isso não cabe numa tese de doutorado. Então, assim, isso aí é besteira? Não. Assim, ele não. E a minha dúvida é, será que ele diz não porque ele não conhece, porque ele não tem vontade de conhecer, ou será que é uma adesão mais fundacional? Enfim, mas vai ter resistência, como hoje já tem. Aceitar a mudança. Eu acho que a mudança é, em parte, irresistível, mas isso não significa que a gente não possa ter algum nível de reflexão crítica sobre aspectos subótimos de qualquer transição. Então, eu acho que se a mudança é irresistível, a gente aceita, em parte, a mudança, mas a gente pode refletir sobre aspectos subótimos dela. Eu acho que vai existir 3 caminhos. O futuro, voltando aqui, então, tal qual a viagem redonda do Barroso e do Faoro, né, ao número 3, eu acho que o futuro, para o advogado e para o acadêmico em direito, reserva 3 possibilidades. Você vai ter, isso já está acontecendo, uma hiperespecialização acadêmica, ou seja, você vai começar a enxergar o direito como profissão acadêmica, junto de filosofia acadêmica, junto de sociologia, junto de ciência política. É, por exemplo, o caminho da FRJ, da FND, claramente. É, por exemplo, eu estou orientando um pós-doutorado, um doutor da UF, da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. Todos os professores lá são de dedicação exclusiva. Todos. A faculdade inteira é de professores de dedicação exclusiva. Então, esse é um caminho. Isso não existia há 20 anos atrás. Isso não era impensável. Existia o advogado que deixou de advogar, que ficava só ali. Mas isso não era uma profissão acadêmica, como assim, o filósofo que vai enxergar um futuro como acadêmico, só. Isso não existia 30 anos atrás. Enfim, isso é um caminho que vai se consolidar. 2. Eu acho que você vai reduzir o conhecimento jurista cada vez mais à manualística de primeira e segunda ordem, ou seja, a manualística de concurso de nível médio e uma manualística, por exemplo, de PGE. Então, estou chamando aqui de manualística e manualística sofisticada, que é uma espécie de diluição do jurista e de diluição do conhecimento dogmático. E eu acho que vai continuar a existir mundos híbridos. Esses mundos híbridos são os mundos que nós, na maioria de nós que estamos aqui, a maior parte de nós, estou excluindo o CAPEC, que é professor DE da FRJ,
Mas nós, a maioria de nós, frequentamos esses mundos híbridos. Nós somos juristas práticos, nós somos procuradores, advogados e nós somos professores. Nós pesquisamos, nós escrevemos, nós fazemos doutorado. Então, esse mundo vai também continuar existindo, não tem como deixar de existir. Eu acho que é problemático você ter um mundo só de juristas acadêmicos puros, é ciência social aplicada. O que será do jurista clássico? Ele ainda existirá? Eu acho que sim, a resposta é sim. Há uma persistência, digamos assim, retiniana, mas ele vai ser cada vez menos relevante. E como vai se formar esse novo jurista? Pergunta de $1 milhão, né? Ele vai se formar nas universidades do novo milênio. As nossas universidades vão mudar seus currículos, as universidades de ponta. Essa tripartição entre... Você vai ter, digamos assim, um caminho em V, entre faculdades que vão se preocupar em formar apenas advogados para o galerão, e você vai ter reformulação em faculdades de ponta, que vão começar a mudar a pedagogia, vai começar a mudar o estilo de ensinar. Enfim, isso já está acontecendo em parte, mas eu acho que isso vai se consolidar para os próximos 15, 20 anos. Cumpre encontrar, então, o que cumpre fazer? Novos temas, encontrar novos temas, viajar, acho absolutamente importante viajar, desnaturalizar lugares comuns, novas formas de comunicar temas clássicos. Isso também é inovação, isso também é papel do novo jurista. Professora Vanice, GPS acadêmico, mas vamos encontrar outras coisas. Seminários com graduandos, Olimpíadas de Direito Administrativo, pitch, enfim, a gente está inventando um monte de coisa. Isso faz parte de ser um jurista em 2019, encontrar não apenas novos temas, mas novas formas de pesquisar e novas formas de comunicar. Isso é absolutamente essencial. Acho que, como disse, vai existir resistência, já existe. Ontem, não, sexta, eu estava numa banca e tinha, enfim, altas resistências a todo esse discurso de inovação. Discussão assim, não, o papel da doutrina é ser conservadora. O papel da doutrina é ser conservadora, é conservar algo. Eu não acho que seja, eu acho que existem aspectos de inovação e de conservação, mas afirmar peremptoriamente que o papel da doutrina é ser conservador, eu acho limitador, né? Enfim. Talvez os ayatolás achem isso da doutrina, né? Mas eu acho que nós, juristas democráticos e abertos de 2019, não achamos que o papel da doutrina é conservar uma verdade, mas questioná-la, enfim, ajustá-la. Então vai existir resistência ao novo, e acho que existem duas formas de você resolver essa resistência ao novo. A segunda é a que eu adoto. Existem técnicas revolucionárias do tipo, vamos abandonar a dogmática. E existe uma revolução endógena, que é reler categorias tradicionais à luz de ideias novas. Então você coloca pílulas de experimentação dentro de ideias clássicas. Limitação administrativa. Então coloca uma coisinha diferente. Existem formas de se fazer isso. Aliás, o Schwartz, saudoso Schwartz, professor da FGV, falava num texto sobre consequencialismo e pragmatismo. Ele falava de um consequencialismo, digamos assim, ingênuo, que rasga a dogmática, e um consequencialismo malandro, que opera a partir da dogmática, a partir das categorias tradicionais. Acho, por exemplo, que o princípio de eficiência é um bom veículo para você operar com mudanças mais graduais. Então, eu acredito que uma forma de resolver a resistência ao novo é pela reforma e não tanto pela revolução. E acho que esse mundo que se descortina diante de nós é um mundo muito mais interessante, a gente não precisa ter medo, enfim. Eu acho que é muito mais interessante, muito mais difícil do que essa experiência de prática e de formação do jurista que a gente viveu nos últimos 20 anos, enfim. Eu acho que vai exigir uma reinvenção de todos nós, enfim, que somos um pouco mais velhos, mas assim, eu acho que o caminho é absolutamente auspicioso para quem tem 20, 30 anos hoje em dia. O direito está mudando, o direito é uma coisa totalmente diferente e cumpre a nós, novos e velhos, novos juristas, ouvir esse chamado e aceitá-lo com o peito aberto. Muito obrigado.